Se a semana passada já trouxe confusão, revisão e uma certa névoa emocional, essa semana a gente vai aprofundar o processo. Porque essa semana temos eclipse lunar no signo de Virgem, temos Marte mudando de signo, entrando no signo de Peixes, e Vênus, por sua vez, deixando as águas piscianas e iniciando a sua jornada no signo de Áries. E esses não são apenas trânsitos isolados. São movimentos que mexem com o eixo ação, emoção, desejo. Então, essa é uma semana que pode trazer algumas revelações silenciosas, encerramentos internos e percepções que você talvez estivesse evitando enxergar. Mas, como eu sempre digo, o eclipse não vem apenas para bagunçar a nossa vida, ele vem para corrigir uma rota, para que a gente possa recalcular a nossa rota. E a vibe desse eclipse, e portanto de toda essa semana, é uma vibe de limpeza. É como se fosse uma grande faxina, principalmente uma faxina interna, emocional. Então, assiste esse vídeo até o final para saber como atravessar essa semana com mais consciência e aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Combinado? E antes da gente entrar, então, nos destaques dessa semana, para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece direito, meu nome é Juliana, eu sou astróloga e psicanalista e eu trabalho com astrologia psicológica, integrando astrologia, autoconhecimento e desenvolvimento emocional. E eu gosto de usar o céu não como uma forma de prever acontecimentos, mas como uma linguagem simbólica que nos ajuda a compreender os ciclos da vida, os nossos processos internos e principalmente os momentos de transição que a gente atravessa. Então, toda semana eu gravo esse quadro aqui no YouTube chamado Energias da Semana, onde eu analiso os principais trânsitos astrológicos dos próximos dias. E mais do que falar sobre previsões, a intenção aqui é trazer consciência, é te ajudar a perceber o que esse momento está despertando dentro de você. Quais são os temas que estão sendo ativados e como que você pode atravessar esses dias com mais presença e principalmente como que você pode usar essas energias de uma forma mais madura e alinhada com quem você quer ser. Porque o céu, eu parto muito dessa premissa, o céu não determina o que vai acontecer, porque ele não decide por você, mas ele revela tendências, movimentos e muitas vezes os chamados que a vida está nos fazendo. Então, se em algum momento desse vídeo você sentir que algo te tocou ou que alguma reflexão fez muito sentido, parece estar falando diretamente com você, talvez seja porque esse momento da sua vida está pedindo um pouco mais de atenção e consciência. Então, observe, né, escute com bastante atenção e bem aberto, bem aberta para poder realmente introjetar todas essas reflexões que eu tenho para essa semana. E agora sim, vamos aos destaques. Começando então com o eclipse lunar no signo de Virgem. Eclipse lunar é aquele que acontece na lua cheia, ou seja, quando o sol, que representa o nosso consciente, está iluminando a lua, que representa o nosso inconsciente. Então, é como se fosse um processo de trazer para a luz da consciência temas, questões, padrões que estão lá no nosso inconsciente. Talvez questões que a gente esteja negligenciando, meio que empurrando para debaixo do tapete, sabe? E daí, para que essas questões possam vir à tona, né, para que elas possam ser iluminadas, elas se intensificam, elas transbordam. Então, por exemplo, talvez você esteja passando por um processo de depressão, de burnout, mas você está fingindo que não é nada demais, que vai passar, que não é com você, você está negligenciando isso. Esse eclipse, ele pode intensificar um pouco essas questões. É como se ele piorasse um pouco para que você pare de negligenciar, para que você olhe para isso, para que você vá atrás de se cuidar, seja fazendo uma terapia, seja indo num psiquiatra, enfim, para que você tome os passos necessários, né? Então, talvez você precise liberar apegos e padrões que não estão te fazendo bem. Vamos supor, seja no relacionamento, seja em algo profissional, você está precisando liberar coisas que não estão te fazendo bem. E daí, esse eclipse, o que ele pode fazer? Então, piorar essa situação, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho. E talvez você perceba, né? Nossa, realmente, essa relação não está me fazendo bem, esse trabalho está me sugando, né? Então, essas coisas podem se intensificar justamente para que você possa compreender melhor
quais são esses redirecionamentos que você precisa fazer, né? E aí também não adianta falar, ai, mas poxa, eu já entendi que isso não tá legal, eu já entendi o recado, por que que a vida continua intensificando isso, né? Já entendi o que que é para fazer. E daí eu te pergunto, tá, você entendeu o que que é para fazer, mas você fez? Você tomou alguma atitude? Porque às vezes a gente fala, tá, eu já entendi o que é para fazer, eu vou fazer, mas ainda não fez, né? Então, a vida realmente vai trazer esses chacoalhões, esses momentos de eclipse são chacoalhões justamente para que a gente possa tomar as atitudes, né? Para que a gente possa realmente dar os passos necessários, né? Lembrando que às vezes é difícil a gente fazer isso, por mais que a gente saiba que a gente precisa fazer, porque o nosso ego, ele se apega, né? Ele vai resistir a esse processo. Mas lembra, é um processo evolutivo. É para nos fazer crescer, é para que a gente possa se desenvolver, evoluir, né? Tudo que acontece na nossa vida, por mais desafiador que seja, por mais que venha através de um não, que a gente receba, de um bloqueio, de uma limitação, tudo isso são redirecionamentos, tudo isso faz parte desse processo evolutivo, é para que a gente recalcule a nossa rota, né? E esse eclipse lunar, ele acontece no signo de Virgem, no grau 12, e ele ativa, então, esse eixo Virgem e Peixes, que fala sobre organização e entrega, controle e confiança, racionalidade e sensibilidade. Virgem é o signo que tenta organizar o caos, e Peixes é o signo que dissolve as fronteiras. E esse eclipse acontece justamente no momento em que Mercúrio, que é o regente de Virgem, está retrógrado e está no signo de Peixes. E o que isso significa simbolicamente? Que talvez a tentativa de controlar tudo pode não funcionar, né? Que a clareza racional ela não vai estar totalmente disponível para a gente. Então, talvez você precise aceitar que nem tudo vai ser entendido imediatamente de uma forma racional, de uma forma objetiva. Esse eclipse lunar, ele vem sim revelar, mas não através da lógica, talvez. Talvez ele revele através de uma sensação. Então, pode surgir sensações, seja um cansaço acumulado, ou uma percepção de que a sua rotina está desalinhada com a sua essência, né? Então, uma percepção de que talvez você está exigindo muito de você, mais do que a sua própria energia comporta. Então, essas são as reflexões. E Virgem fala muito de serviço, mas também de autocobrança. Então, esse eclipse pode iluminar exatamente onde você está se sacrificando demais, onde você está tentando dar conta de tudo sozinha, onde você está confundindo responsabilidade com sobrecarga. Então, como a gente está falando do eixo da saúde, é muito importante observar o nosso corpo e a nossa mente, porque o corpo, inclusive, pode falar muito antes da nossa consciência admitir. Então, se tem essas coisas que a gente empurra para debaixo do tapete, que estão lá no nosso inconsciente, talvez elas venham, elas transbordem através do nosso corpo. Então, observe esses sinais, né? Observe também o que que você precisa retirar dessa rotina para que a sua vitalidade volte. Eu acho que esse eclipse, né, e Virgem está muito associado à rotina, a hábitos. Esse eclipse vem falar assim: olha, não é sobre acrescentar novos hábitos, talvez seja sobre eliminar hábitos, eliminar aquilo que não faz mais sentido. Como eu disse, a vibe desse eclipse é de limpeza, de faxina, de detox. Então, é um momento de finalização, de liberação, de reajuste, de revisão e de reflexão. Então, esse eclipse vem mostrar o que precisa ser dissolvido para que novos caminhos se abram. E com tantos planetas no signo de Peixes, né? Nesse momento estamos com vários planetas nesse signo de Peixes. Pode ser um momento, talvez, até de rendição, de perdão, de ressignificar emoções, sonhos. Então, uma pergunta essencial para essa semana: o que você sente que você precisa limpar da sua vida para seguir mais leve? Essa é a pergunta desse eclipse. E vamos para os destaques, né? Para o destaque de Marte, que está entrando no signo de Peixes. Marte é o planeta que representa a nossa força de ação, a nossa energia vital, a nossa forma de enfrentar os desafios. Quando Marte estava em Aquário, a nossa ação era mais mental, estratégica, coletiva. Agora ele entra em Peixes, ele fica até o dia 9 de abril. E Marte em Peixes, ele não vai agir
pela confrontação direta, ele age mais pelo sentimento. Então, ele pode trazer uma coragem mais silenciosa, mais intuitiva, e ao mesmo tempo pode trazer também um cansaço, pode trazer procrastinação, tendência à fuga da realidade, principalmente se você não estiver conectado com o seu propósito. A nossa motivação, quando Marte fica em Peixes ou em Câncer, né, que são signos bem ligados à sensibilidade, à emoção, Marte em Peixes, a nossa motivação fica muito atrelada às nossas emoções. Então, pode ficar difícil agir se a gente estiver triste, ou sabe, se a gente briga com alguém, a gente está triste, está com raiva, pode ser difícil agir, se motivar, né, nesses momentos. Então, a gente precisa cuidar muito da qualidade das nossas emoções, justamente para que a gente não prejudique muito as nossas ações, né? Para que a gente não caia nessa energia de procrastinação, de cansaço. E também a gente precisa ter muita atenção com os escapismos. Então, observe se tem algum hábito seu que deixou de ser um hábito gostoso, leve, saudável ou razoável e já não está mais te fazendo muito bem. Pode ser algo relacionado à bebida, a remédios, pode ser coisas mais simples e aparentemente inofensivas, como talvez maratonar séries, jogar videogame ou ficar horas rolando a tela do celular. Será que você está fazendo isso como uma fuga da realidade? Será que esses comportamentos estão já sendo prejudiciais na sua vida, na sua rotina? Lembra que essa semana é uma semana que pede faxina de hábitos. Então, observa o que que você precisa limpar da sua vida, né? Pensa por aí. E esse trânsito de Marte em Peixes também pede que você alinhe as suas ações com a sua sensibilidade. Como eu disse, a nossa motivação vai estar muito atrelada às nossas emoções. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor. É, vai ser um momento que a gente vai ver que a gente não vai conseguir agir por pressão, sabe? Por pura pressão externa. Então a gente precisa realmente se alinhar com aquilo que a gente quer. É momento da gente agir porque algo dentro de você faz sentido, né? As suas ações elas precisam ser inspiradas por algo maior, sabe? Então, se você estiver insistindo em algo que já perdeu o significado dentro de você, a energia pode travar. Agora, se você estiver alinhada com algo que tem propósito, aí sim a energia pode fluir, inclusive de uma forma mágica, né? Então, a pergunta desse Marte em Peixes, né, desse momento, você está lutando por algo que você realmente deseja, que faz sentido para você, ou você está fazendo isso apenas por hábito, né? Ou por uma expectativa externa, enfim, ou você nem sabe mais por que que você está fazendo isso. E lembra, quando Marte está em Peixes, da força vem do agir em coerência com a própria alma, né? Aí é que vem a força desse Marte. E vamos para o próximo destaque, que é Vênus no signo de Áries. Vênus muda de signo, então, na sexta-feira. Ela sai da energia pisciana, onde o amor pode se confundir facilmente com fusão, com idealização, com entrega sem limites. E aí ela vai entrar no signo de Áries, onde o amor deixa de esperar e passa a iniciar, passa a ter mais iniciativa. Só que tem um detalhe técnico muito importante aqui. Vênus, quando está em Áries, ela está em exílio, ou seja, ela sai do seu conforto natural, porque Vênus rege Touro e Libra, que são signos ligados à harmonia, conciliação, diplomacia, vínculo, construção de estabilidade. E Áries é o signo oposto de Libra. Então, nesse lugar, Vênus acaba fazendo o quê? O feminino conciliador, agradável, adaptativo, ele acaba sendo desafiado por essa Vênus em Áries. Porque Vênus em Áries não quer criar vínculo a qualquer custo. Vênus em Áries não vai querer manter uma relação só para preservar a paz, a harmonia. Vênus em Áries não vai querer se adaptar só para ser escolhida, para manter uma validação. Não, Vênus em Áries, ela escolhe. Então, essa mudança pode ser sentida até como um despertar interno. Talvez você perceba que você não quer mais esperar
ou que você não quer mais negociar os seus limites, ou que você não quer mais amar em silêncio. E principalmente que você não quer mais diminuir a sua intensidade para caber na expectativa do outro. Vênus em Áries é direta, é provocativa, é uma energia de autonomia. Só que por estar em exílio, ela pode acabar oscilando entre dois extremos. Então, ou você pode acabar se posicionando com uma coragem madura, ou você pode acabar reagindo com uma rebeldia muito impulsiva. Por isso que esse trânsito é muito importante, porque ele não é apenas também só sobre relacionamento, é sobre percepção de valor, é sobre revisar a sua dependência afetiva, é sobre perceber onde você ainda estava negociando o seu próprio merecimento, é sobre entender se você estava pedindo validação ou se validando internamente. E tudo isso está acontecendo, né? Esse trânsito acontece logo depois de um eclipse. Então, as decisões que podem surgir agora não são superficiais, elas podem vir de uma consciência mais profunda. Então, pode ser que você perceba que você estava se adaptando demais, que você estava tolerando situações por medo de perder, que você estava confundindo amor com dependência ou com validação. Então, essa Vênus em Áries, ela vai te perguntar, né? O que que você quer? Na verdade, você precisa se perguntar isso, né? O que que eu quero? O que que eu escolho? O que que eu não aceito mais? E talvez a maior revisão não seja sobre o outro, mas sobre a forma como você se coloca nas relações. É porque, como eu disse, não é só sobre relacionamento, é sobre o seu próprio senso de merecimento, é sobre a sua própria percepção de valor, né? Isso é muito importante. E também lembrar que autonomia, né? Essa Vênus em Ares, ela fala muito de autonomia. Autonomia não é frieza. E posicionamento não precisa ser uma agressividade, né? Mas uma maturidade afetiva, né? Porque o vínculo saudável, ele não nasce da anulação, ele nasce da escolha consciente entre duas pessoas inteiras. Então, essa Vênus, ela pode trazer muita coragem, mas ela pede responsabilidade para que você saiba se posicionar com essa maturidade afetiva, né? Ela não está pedindo para você ser agressiva, isso seria essa outra polaridade extrema, né? Mas de uma forma responsável, de uma forma consciente, né? Então, a pergunta final é: você está pronta para amar sem se abandonar? Essa é a pergunta dessa Vênus em Ares. E vamos então, depois desses destaques, vamos para os dias da semana, começando com segunda-feira. Então, o dia já começa com uma tensão no ar, porque a Lua em Leão faz uma quadratura com Urano e uma oposição a Marte. Isso pode trazer uma sensação de instabilidade emocional, reações mais impulsivas, orgulho ferido, ou até aquela necessidade intensa de reconhecimento, que Leão quer ser visto, mas Urano quer romper. Marte confronta. Então, pode ter uma tendência a reagir antes de refletir, mas o ponto importante aqui desse dia é que nós estamos também no pré-eclipse, né? O eclipse já é na terça-feira. E o dia anterior ao eclipse costuma carregar uma vibração de antecipação, como se algo tivesse prestes a se revelar. E além disso, é o dia que Marte entra em Peixes, né? Que foi um dos destaques da semana. Então, isso muda muito o nosso campo energético. Você pode sentir aquela vontade de confrontar aquilo que não faz mais sentido, pode surgir uma energia até mais introspectiva, mais sensível, talvez até mais cansada. Mas isso não é fraqueza, é transição. Então, é um dia para você observar as suas reações, não para você tomar grandes decisões. Combinado? Na terça-feira, então, é o dia do eclipse, né? Esse eclipse que acontece no signo de Virgem. E Virgem fala, né, de rotina, de trabalho, de saúde, de organização, de autocobrança, de padrões de exigência. E eclipse lunar revela tudo aquilo que estava acumulado, né? Então, pode ser no físico, no emocional, no mental. Então, pode surgir uma percepção de exaustão, talvez uma necessidade de você reorganizar a sua rotina, talvez traga consciência do que você está exigindo muito de você mesmo, talvez um incômodo, né, que com algo que você vinha tolerando e agora já não quer mais tolerar. Mas como regente do eclipse, né, que é Mercúrio, tá retrógrado, tá em peixes,
Como eu disse, a clareza não vai vir de uma forma linear, de uma forma muito racional. Ela pode vir como uma sensação, né? Como esse incômodo, como uma intuição. Então, não force respostas, né, nessa terça-feira. Apenas observe o que está encerrando, né? O que está sendo encerrado, o que está perdendo o sentido, o que está pedindo ajuste. Esse é um eclipse, né, de faxinão, mas essa faxina começa dentro, né? Começa através da observação. E talvez você não precise fazer mais, talvez você precise fazer menos. Então, talvez você precise parar também de tentar dar conta de tudo. Então, cuida de você, cuida do seu corpo, tente dormir bem durante essa semana, beba bastante água, se alimente com mais consciência, porque quando esse eixo Virgens e Peixes é ativado, a saúde física e emocional, elas caminham mais juntas do que nunca, né? Então, a gente precisa se atentar muito com isso. Na quarta-feira, que é o dia seguinte ao eclipse, ele ainda está reverberando, inclusive toda essa semana a gente vai sentir. E na quarta-feira, a Lua em Virgem faz uma oposição a Vênus e depois ela entra em Libra, fazendo oposição a Netuno e Saturno. Então, a gente pode sentir uma sensação de frustração, de dúvida, a gente pode questionar nossas relações, a gente pode se sentir bem sensível, mas também a gente pode perceber onde a gente estava idealizando muito, enfim, pode trazer grandes percepções nesse sentido. Mas tem um aspecto muito interessante também, que é o sextil entre Vênus e Urano. E esse aspecto abre espaço para inovação, para mudança nesses temas de Vênus, né? Relacionamento, parcerias, finanças, autoimagem, autoestima. Então, pode surgir um insight sobre como fluir com mais autenticidade nesses temas. Só cuidado com a autocrítica excessiva, porque Virgem pode querer analisar demais, Libra pode querer agradar demais, Netuno pode confundir e Saturno pode pesar. Então, não é um dia para você cobrar perfeição emocional. É dia de integrar, né? De digerir esse eclipse e de permitir que as coisas aconteçam, né? Naturalmente. E evite decisões importantes, principalmente depois das 6 horas. Prefira o descanso, porque seu sistema nervoso está se reorganizando, né? Então, tenta ficar mais calma, né? Tenta descansar, principalmente no período da noite. Na quinta-feira, aqui temos um dos aspectos mais inspiradores dessa semana, que Sol em Peixes faz trígono com Júpiter em Câncer. Esse é um aspecto assim de fé mesmo, de fé, de confiança, de percepção de um propósito maior. E depois da limpeza, né, desse eclipse, pode surgir uma sensação de que tudo estava acontecendo para te realinhar. Então, é um ótimo dia para conversas construtivas, para trocas positivas, para um planejamento mais otimista. Inclusive, nesse dia, eu vou dar uma aula gratuita e ao vivo aqui no YouTube, mostrando 5 passos para parar de sofrer no amor e construir uma relação saudável, a relação que você sempre sonhou. E esse dia tá um dia muito lindo para isso, então já anota aí na sua agenda, quinta-feira, dia 5/3, às 8 horas aqui no YouTube. Te espero para assistir essa aula que vai ser muito especial. E na sexta-feira, sexta é o dia que Vênus entra em Áries, então você pode sentir essa vontade, né, de se posicionar, de falar o que estava guardado, de parar de negociar seus limites, de se impor mais. Mas atenção, né? Foi o que a gente conversou. Não faça isso como uma reação impulsiva, impaciente, né? Como uma explosão. Tenta fazer isso como uma escolha consciente. Então é um dia para você agir com maturidade, não com rebeldia. E além disso, a oposição da Lua com Quirón pode tocar feridas antigas. Então, se algo doer por aí, observe. Observa porque tudo que vem à tona é para que a gente possa elaborar, ressignificar e curar, né? Então, observa o que vem por aí. No sábado, a Lua entra em Escorpião e acontece também Mercúrio Casime, que é a conjunção de Mercúrio com o Sol. Além disso, Vênus encontra Netuno e Marte, né, que já está em Peixes. Isso acaba fazendo com que seja um dos dias mais intuitivos da semana. É como se, em meio à nebulosidade, à névoa, à confusão mental, pudesse haver também alguns
momentos de clareza interna, né? Então, em meio à névoa, às vezes pode vir, sabe, aquele estalo que dá uma clareza interna, uma percepção profunda. Talvez venha até por meio de sonhos, sabe? Sonhos reveladores. É uma semana para você dormir, ó, com um caderninho do lado da sua cama e anotar seus sonhos, porque podem vir grandes revelações, né, através dos sonhos, ou insights que vão mudar a sua compreensão sobre alguma coisa. Mas atenção, que também pode ter muita idealização, muita fantasia, viajar um pouco na maionese. Por isso que é importante mesmo você escrever. Escreve aquilo que você está sentindo, aquilo que você está recebendo. Observa, né, tudo que vem surgindo para você. Não ignora a sua intuição, mas escreve, que isso pode te ajudar a ter mais clareza e a distinguir, né, essa fantasia, essa idealização do que realmente é intuição, do que realmente é uma percepção alinhada, né, com você, com a sua alma. Mas não precisa, né, transformar todas essas percepções, essa intuição, numa decisão imediata, né? Então, é um dia de mergulho interno, de conexão, mas não de ação ainda. E no domingo, a lua em escorpião continua trazendo muita intensidade emocional e temos Vênus em conjunção com Saturno em Áries. E esse é um aspecto de maturidade afetiva. Então, pode trazer reflexões profundas sobre limites, responsabilidade, compromisso. Talvez você perceba que o amor não é apenas um sentimento, é uma estrutura, é um posicionamento, é uma escolha diária, né? Talvez você pode ter até uma leve crise existencial, só que também isso pode trazer muito fortalecimento. Principalmente nesse domingo, que é o Dia das Mulheres, né? Esse aspecto fala muito sobre autonomia, valor próprio, responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Então, não é sobre endurecer, né? Tá vendo Saturno, não é sobre endurecer, é sobre amadurecer. Então, a pergunta final, né, da semana desse domingo, você está escolhendo a si mesma, a si mesmo dentro das relações, ou você ainda está tentando ser escolhida ou escolhido? Essa é a pergunta. E para fechar, então, essa semana, se você perceber, essa semana inteira tem como se fosse uma linha invisível conectando tudo, né? Nós começamos com tensão e antecipação na segunda, vivemos um eclipse que pede uma faxina interna na terça, integramos e digerimos, né, na quarta, recebemos esperança e expansão na quinta, sentimos desejo de nos posicionar na sexta, acessamos profundidade e revelações no sábado e terminamos no domingo com Vênus e Saturno pedindo maturidade afetiva. Então, nada que acontece é aleatório, né? O eclipse em Virgem, ele limpa excessos. Marte em Peixes muda a forma como você age. Vênus em Áries muda a forma como você se relaciona, não só com o outro, mas com você mesma, você mesmo. E Vênus em Saturno pergunta se você está pronta, está pronto para sustentar o que você diz que você quer. Percebe essa conexão? Essa conexão é um realinhamento. Talvez algo aí saia da sua rotina, talvez uma relação mude de forma, talvez você perceba que já não quer mais negociar o seu valor, talvez você entenda que estava exigindo muito de você, mas nada disso vem para te punir, vem para ajustar, vem para realinhar. Então, tem uma pergunta que atravessa a semana inteira. Você está vivendo para manter o que já não faz mais sentido, ou você está tendo coragem de reorganizar sua vida de acordo com quem você está se tornando? Talvez, como eu digo, essa semana não vai trazer respostas claras, traga sensações, intuições, incômodos. E às vezes o incômodo é a sua alma dizendo que você está pronta para outro nível. E se existe algo que eu quero que você leve dessa semana, é justamente isso. Talvez você esteja gestando, né, gerindo uma versão mais alinhada, mais íntegra, mais autêntica de você mesma, você mesmo. Então, ao invés de perguntar por que que isso está acontecendo comigo, experimente perguntar o que está sendo reorganizado para que eu viva de uma forma mais coerente comigo, com quem eu sou. Essa é a pergunta. Então, respira, confia nos ajustes
E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho me realinhar. E compartilha com alguém que também precisa atravessar essa semana com mais consciência. Então é isso, eu desejo uma ótima semana e nos vemos na semana que vem.